quero cumprimentar a todos os nossos professores de EBD, de Escola Bíblica Dominical, superintendentes de Escola Dominical, que estão participando conosco, em especial aqui também os nossos membros da EBD, a Debangu Ministério de Madureira, Rio de Janeiro. Nós estamos nesse trimestre estudando esse livro, o livro de Levítico. É uma riqueza esse livro. Ele é, ao contrário de que todos pensam, que ele é um livro já ultrapassado, porque está relacionado a toda a liturgia do antigo Israel, né? A toda liturgia relacionada aos sacerdotes. Então isso não tem mais nada a ver comigo, com a igreja. Então é um livro histórico só para aprender, estudar, para saber como é que foi lá no passado, como é que foi a revelação dada a Deus. E isso é um engano. O livro de Levítico, ele é extremamente atual. Como eu já disse na última lição, o livro de Levítico, ele está dentro do maior área da teologia no tema tipologia bíblica. Tipologia bíblica é aquilo que você estuda o passado como símbolo, como anúncio, como propaganda do que viria lá no futuro. Então, o livro de Levítico, ele é uma sombra do que iria vir a acontecer no Novo Testamento. Então, tudo aquilo que vai acontecendo em Levítico é um anúncio, é uma preparação da revelação de Deus. Porque a revelação de Deus, ela é progressiva, ela foi paulatina, lá desde o Gênesis, até chegar em Jesus Cristo, no Calvário e na ressurreição. Então Levítico tem tudo a ver com a igreja atual, com a nossa vida cristã, porque tudo ali é uma aplicação para a nossa vida cristã. Hoje nós vamos estudar um tema de uma doença que era muito terrível na época, a lepra. Então quando nós falarmos em lepra aqui, lembre-se que nós estamos falando sobre a situação da lepra lá no passado. Hoje se tem remédio para isso, né? Tratamentos, é diferenciada a situação. Mas naquela época era a doença mais terrível que tinha. Então, o que eu peço a você é para você levantar com o seu aluno, se ele pode citar para você começar essa ligação com o aluno, já colocar o aluno despertado para participar, o que ele tem de lembrança dentro da Bíblia sobre lepra? De alguma história relacionada a Jesus, ou alguma história lá no Antigo Testamento, como Naamã, né? Pergunte a ele também se ele acha qual é o significado, qual era a aplicação que se poderia dar à lepra no sentido espiritual naquela época. Levanta isso com o aluno, deixa ele expor qual é o pensamento dele, qual é o conhecimento que ele tem bíblico sobre isso, para que você, primeiro, traga ele para a aula. Segundo, para que você possa também direcionar os itens da revista da Escola Dominical para trabalhar aquilo que ele já sabe. Eu já disse a vocês, nós temos da própria Betel um livro específico do próprio autor sobre o livro de Levítico, e também tem um livro que é um clássico no meio evangélico, chamado O Pentateuco, de Paul Hoff. Um livro básico, simples, usado em todos os seminários. Então,
A lepra, você levantou com o aluno se ele entende que a lepra tem algum símbolo. Alguns vão dizer e vão dar a resposta certa, que a lepra tem o símbolo do pecado. A lepra, no Antigo Testamento, ela é tratada como símbolo de pecado. Olha só essa colocação que há no livro aqui, na página 177, que eu achei interessantíssimo. As semelhanças entre a lepra e o pecado. Como a lepra está na carne, assim o pecado está na natureza humana. Como a lepra começa com uma marca insignificante e cresce rapidamente, assim a ação do pecado. Ela começa parecendo ser insignificante, vai progredindo e se estende para todos os aspectos da vida do ser humano. Como a lepra é repugnante, se alguém já entrou num leprosário, é quase incurável, assim o pecado. A parte da cura só pode ser efetuada por Jesus Cristo. Como a lepra separa o leproso da sociedade, assim também o pecado separa o homem de Deus, o homem da igreja. O pecado separa o homem da sua família. E assim como a lepra pode levar à morte, o pecado também leva à morte espiritual. Amados, trabalhe isso. É importante trabalhar com o seu aluno essa semelhança. A riqueza dessa lição é você trabalhar essa semelhança. Se você puder ter isso em mãos e ao mesmo tempo não falar para o aluno, mas arrancar do aluno quais as comparações que ele pode fazer da lepra e o pecado, para ele mesmo expor isso e você tirar isso dele. Então, a lepra era examinada somente pelo sacerdote, não poderia ser examinado por ninguém. E o sacerdote faria uma justiça. Ele examinaria e ele daria os dias para a pessoa retornar. Porque poderia ser uma inchação normal e depois voltar. Poderia ser um vermelhão que aparecesse e depois desaparecesse. Então, para não haver injustiça, o sacerdote examinava, dava um período e após esse período ele retornava diante do sacerdote e o sacerdote diria se era lepra ou não. Se fosse lepra, estaria afastada. Se não fosse, a pessoa voltaria ao seio da sua família. Então, esses são os detalhes básicos, né? Mas aí vem a purificação da lepra. É importante você trabalhar isso com o aluno também. Por quê? Porque tem todo um significado espiritual. A purificação da lepra começava trazendo o leproso, após ser detectado que poderia ser curado, ele tinha que passar por uma purificação junto ao sacerdote. Tinha que levar 2 aves. Uma ave era cortada e o sangue dessa ave, junto com isopo e outras, com água corrente, tudo isso era misturado e jogado numa outra ave viva. Então uma era sacrificada e o sacrifício ali daquela ave sacrificada, sangue, era passado na ave viva e liberava a ave viva. Isso por quê? Isso era o símbolo de que para a purificação alguém teria que morrer no lugar daquela pessoa para purificá-la do seu pecado. E assim como Jesus, como essa ave morre e derrama o seu sangue, Cristo morre no nosso lugar e derrama o seu sangue. E assim como a outra ave viva leva para sempre
o nosso pecado, Cristo também levou para sempre as nossas misérias e pecado. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. No livro de 1 João, capítulo 5, verso 6. Então, trabalhe essa purificação e essa simbologia das duas aves, comparando com o sacrifício de Cristo e Cristo levando os nossos pecados sobre si. Trabalhe também, eu não vou trabalhar aqui todos os textos, né? Após todo o exame que o sacerdote fazia, era detectado se estava purificado, fazia o sacrifício e o sacerdote declarava a pessoa purificada e ele retornava do isolamento social para o meio familiar. Essa atitude do sacerdote é toda uma simbologia, uma tipologia de Cristo. Cristo, quando nos purifica do nosso pecado, Ele nos tira lá da miséria, lá do mundo e nos traz para o convívio com a sua família, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, com o seu povo. Também queria que você trabalhasse, aí o último item, é de suma importância, o item 3, lepra nas vestes e nas suas casas. A lepra não só atingia o corpo do homem, mas atingia também roupas e atingia as casas. E as casas eram feito um exame. O sacerdote era chamado e fazia esse exame, tipo um mofo que ia aparecendo nas paredes. E dava-se um período e o sacerdote voltava. Se continuasse, era decretado, a casa estava contaminada. Se era aquela parte, eles faziam uma reforma naquela parte e davam um período. Se aquilo se espalhasse, a casa era derrubada, jogada no chão. O que isso significa? Que o pecado, quando nos atinge, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, porque um pai, uma mãe, ele pode destruir a sua casa com o pecado que ele vive. A lepra destruía o ser humano e destruía a casa. O pecado também é contagiante. Ele vai destruindo a pessoa leva o pecado para dentro da sua casa. Ele contamina a sua família, o seu lar e destrói toda a sua casa. Então, da mesma forma, as vestes contaminadas. As vestes passavam a aparecer também sinais de lepra na roupa. Então era queimada para poder ter a purificação e era dada novas vestes. Assim também Jesus Cristo faz conosco. É a história do filho pródigo. Chegou diante do seu pai mendigando, mas o seu pai lhe deu novas vestes, um novo manto, lhe deu um novo anel e novas sandálias. Nós, quando chegamos diante de Cristo, o pecado nos destruiu, nos deixou nu. As nossas roupas estão contaminadas. Mas no sangue de Jesus Cristo, Ele lava a nossa vida, Ele nos dá uma nova vestimenta, vestimentas lavadas no seu sangue, e nos dá um novo lar, purificado com o seu sangue restabelecido. Quantos lares que estavam destruídos pela lepra do pecado, ou pelo pecado, e depois foram purificados, restaurados, quando a pessoa reconhece e arrepende-se. Da mesma forma, Cristo restaura vidas, restaura uma nova vestimentas para aqueles que são purificados do pecado e restaura a sua vida, a sua casa. Então, mais do que você passar isso para o seu aluno, discuta isso com o seu aluno. Essa questão é de suma importância você separar o item 3 para um debate, né? Para você apresentar isso, levantar com o seu aluno essa questão da lepra contagiando a casa e contagiando as vestes. Mas a importância também
que o sangue de Jesus Cristo nos limpa o nosso lar e limpa e nos dá uma nova veste. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. O nosso muito obrigado. O nosso desejo é que de alguma forma nós possamos estar cooperando com o seu ministério. Ore por nós. Muito obrigado. Deus abençoe.